Boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais um evento da nossa programação, os vultos da magistratura, que traz sempre personalidades do judiciário brasileiro. E hoje temos a honra de estar presente aqui na sala do Instituto dos Magistrados do Brasil e fazendo essa live para ensino, para a Escola Superior da Magistratura, a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, que é educadora, é uma referência nacional na luta pela igualdade e dignidade humana e que vai trazer a sua trajetória, dizer a sua trajetória de vida e de carreira. Também presente o doutor Isso, marido da Ivone, Felipe, o desembargador Antônio Carlos e o nosso presidente da ESIM, desembargador Najib Islab Filho, que fará a abertura formal. Desembargador, Olha, temos a honra de receber a Ivone Caetano. Eu vou poupar todos de contar que eu conheço ela já há algum tempo, desde a época lá da Baixada, e vamos passar direto ao nosso evento, tá certo? Nós temos muitas perguntas sobre a Ivone, que é uma das pessoas mais, digamos assim, charmosas da magistratura, tá certo? Muito bem. Com o doutor Piragibe, faz favor de fazer as perguntas. desembargador Ivone, como é que foi o caminho seu até essa trilha, até o direito? Como é que foi essa caminhada? Eu sempre fui muito interessada pelo estudo. Eu não nasci numa família, inicialmente, família média, sociedade média, depois, com o abandono paterno, mamãe ficou com os 11 filhos e eu sou a quarta. Então, me interessei muito pelos estudos, porque eu estava na escola primária e lá havia um preconceito infeliz e eu sou muito chata. Então, eu fingia que não via ninguém. Eu sabia. Então, toda semana um, aquele tamanho que eu esqueci, uma sabatina, mas tem outro, tinha uma sabatina. E aquela sabatina dava as notas para os alunos. E quando eu cheguei, havia uma bancada lá atrás, só de crianças negras. Eu pensei, olhei, tá bom, não sento em primeiro lugar, mas também não é possível. Lá atrás eu não vou sentar. Eu sempre tive esse tipo de reações, entendeu? E sempre gostei muito de estudo. Mesmo trabalhando, cuidando dos meus irmãos, eu metia a cara para estudar. Antes da entrevista, Era a minha força, era o estudo. antes da entrevista, ele estava comentando aqui com o doutor Maurício que ele se deu muito apoio, né? Eu até brinquei falando que por trás das grandes mulheres também tem sempre um grande homem. Como é que foi essa intervenção do Maurício? Maurício? Foi depois que nós nos casamos. Nós casamos em 1970. 3 meses depois, ele me perguntou se eu não queria parar de trabalhar e estudar, porque nessa época eu também trabalhava em 3 empregos. IBGE, Secretaria de Fazenda, e à noite eu trabalhava como digitadora no Banco Boa Vista, para ajudar a Dona José, Dona José por quem? minha mãe, Dona José. E outra coisa, ela era muito dura na educação, ela não permitia que nenhum filho fizesse qualquer problema. Não aceitava que nós aceitássemos esmola, não podia também, ela cortava tudo, entendeu? Então, para ele foi fácil pegar aquele conjunto de pessoas todas encaminhadas, né? Só faltou, né, pegar o trilho aqui e ajudar. Ele ajudou tanto a minha mãe, passou a ajudar a minha mãe e aos meus irmãos. Quando nós nos casamos, eu passei pela rua que a mamãe estava morando, eu mostrei na rua Alice. E eu mostrei para ele uma casa dessas coisas. Era tão bom isso.
pudesse nos trazer meus irmãos para morar com a gente morava aqui. Assim que mora lá. Bom, aí ele simplesmente deu uma viravolta. Vamos lá, peraí, onde você vai? Peraí. Chegou lá, bateu na porta da mamãe, perguntou para a mamãe se ela queria morar com a gente. Ela aceitou, porque ela adorava ele. E daí em diante tivemos muito sucesso. Doutor Maurício, com uma pergunta sua para esquentar aqui, que eu sei dos bastidores. Pode ser que você faça uma pergunta que tem alguma pergunta boa para o público todo ouvir, que você acha importante na vida da desembargadora, nessa trajetória? Sim, isso foi importante na vida dela. Agora, o que eu achei mais importante foi a determinação dela e também o convívio que eu tive com toda a família, né? Todos os cunhados me portavam muito bem durante aquele período, durante a nossa compramos uma casa que houve para conquistar todo mundo e realmente foi um E pelo que ela disse, ela, antes de ser magistrada, houve uma construção do casal para ela ser magistrada, primeira magistrada negra, primeira magistrada desembargadora negra, e por trás, como é que foi esse encontro, assim, amoroso, esse encontro? Mas nós não pensamos em ser primeiro, não pensamos nisso, pensamos que eu queria estudar e ter porque eu já estava com 3 empregos, eu queria ter um bom emprego. Agora, nós nos conhecemos em Muriqui, porque a prima da minha madrinha de Cristo me convidou, e é uma coisa que eu nunca falo para ninguém, esqueço, eu acho que é um absurdo eu não fazer isso. Ela foi uma outra mulher que me ajudou muito, porque eu não podia ir passear, ir para cinema, determinados eventos, porque eu dava o dinheiro todinho que eu ganhava, eu botava na mão da minha mãe. Eu sabia que ela precisava. Então, a Geralcina, o nome dela é Geralcina, mas ela tem o apelido de Baby. Ela passou a financiar todo o meu final de semana. Você entendeu? Tu vai estar aqui, outra para ali, ela está brava. Desembargador Antônio Esteves, tem perguntas, desembargador? Estamos aqui abertos aqui. Eu tenho que conjugar o que eu conheço da desenvolvedora com o interesse que ela teria de divulgar e o público de ouvir. Mas, de qualquer maneira, eu tenho a impressão de que talvez ela devesse pontuar as etapas que ela teve que superar para chegar até a glória que ela representa para todos nós. Para todos nós. Foi um caminho difícil. Eu não sei se a desembargadora gostaria de repassar estes momentos que foram a sua vida. Desembargador Antônio Esteves, em cada momento da minha vida, eu tive que superar alguma coisa. Nada foi fácil, não. É porque eu tenho uma visão diferente das coisas. Para mim é assim, tudo que eu quero, eu peço a Deus. Se Ele quiser, Ele vai me dar. Se eu merecer, eu faço tudo para não errar com Deus, para que Ele tenha atenção sobre mim. Você entendeu? É assim que eu penso. E como é que você transitou nesse ambiente meio elitizado, que é uma história? Quantos o preconceito era claro. E eu fiz. Você sabe que eu ganhei um apelido na magistratura? Senhorinha, fina e elegante, mas muito antipática. Eu não dava bola, não dava nada. Se você não me cumprimentasse, não me tratasse bem, estava ele chegando. Eu só queria fazer bem aquilo que eu tinha que fazer. Sempre fui assim, quero fazer bem. Se lembra, eu quero ler porque eu queria fazer bem.
Agora estou no momento que estou esquecendo muita coisa. É muito movimento, está me trazendo problema. E você passou por uma vara assim, que era assim, muito visada, que era a vara da infância e juventude. E eu, quando trabalhei lá, eu acho que foi um dos melhores trabalhos que a vara teve. Por quê? Porque eu trabalhei lá pensando nos meus irmãos. Eu pensava na criança como eu pensava para os meus irmãos. Entendeu? Então, tudo que eu podia fazer para dar uma chance, porque muita criança ali foi muito. Quando eu cheguei, estava muito maltratada. Mas também eu queria que ela tivesse a mesma chance que eu queria que meus irmãos tivessem. E eu atesto que você foi uma grande juíza da infância e da juventude em local difícil de trabalhar, que era a Baixada. Tenho o meu atestado. Você está com toda a razão. O melhor local foi São João de Meriti, para eu trabalhar. Eu tive muito apoio dos demais profissionais, mas teve local ali que foi muito difícil. Se tiver algum episódio de discriminação, assim, claro, você teve que superar, você lembraria algum? Lembro até quando um funcionário tentou roubar o dinheiro, iria recair sobre mim. Um juiz que é juiz até hoje foi que descobriu e colocou-se à frente. Senão eu estaria preso. Porque eu não sabia como me defender daquilo. Mas como é que foi a história? O banco mandou um recado para lá dizendo que tinha sido subtraída um valor. Entendeu? E quem era a juíza? Era eu. Quem roubou? Mas, graças a Deus, até hoje eu tenho uma admiração e um respeito por esse colega que você não vai lembrar. Porque ele foi examinado uma por uma questão, até descobrir, não tem nada, não foi nada Ivone que fez nada aqui. Agora, você passou, você pegou, é difícil Eu peguei passar muita a questão coisa. agora da corregedoria das polícias também. Você está passando por infância e juventude, uma mulher negra que passa pela infância e juventude, corregedoria de polícia, que realmente tem que ter um jogo de símbolos. Mas o que o senhor acha que aconteceu? Houve um funcionário que ele não conseguiu uma vaga como a minha, que eu não pedi. Outra coisa, eu não peço nada a ninguém, a não ser a ele. Ele eu peço a ele, já amanheço pedindo. Eu não peço nada, porque eu acho que quando você pede, você fica devendo favores ou está tirando favores dos outros. Não, não peço. Eu quero trabalhar direito, fazer as coisas direitas. Essa é a minha. É a minha. E agora você está na comissão da OAB de Direito Comissão de Direito Olha só. de Igualdade Racial, E fui a primeira, pois é. Então eu fui a primeira também, porque não havia essa diretoria comissão. externa. Não havia nada. Quem me deu foi o doutor Felipe Santa Cruz. Ele era o presidente da OAB. Criou essa comissão de Não, olha o que ele fez. Eu digo que eu só passo muito, ele só passa perto. Olha o que ele me fez. Imagino, por passar por Ele reuniu, né, a comissão, que era o grupo dele, e aí, de repente, ele fala: eu vou dar a presidência da Comissão de Igualdade Racial para a doutora Ivone. O que é? Aí terminou e tudo, marcou a outra audiência para poder fazer a transmissão. Né? Foi o que ele fez. Eu disse que ia dar a presidência da Comissão de Igualdade Racial para o doutor Ivone, mas não vou dar mais. Eu quase infartei, mas não falo. Ó, a cara continua. Sabe? Cara, o senhor está rindo, o senhor sabe que a minha cara é meio perturbadinha. Olha, eu ficava, chega a me espremer. Aí disse assim, não vou dar para ela a presidência.
Eu vou dar para ela a diretoria de igualdade racial. Tá? Foi isso que eu já estou no quarto andar. Foi isso que o doutor Felipe Santa Cruz fez comigo. O Felipe. Por isso que eu perguntei que Felipe que era. Felipe é... Maurício, presidente Najib, desembargador Torres, colega Biragi. Só uma pequena pausa para expressar a alegria que é. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Desembargador Torres, está ouvindo agora? Sim, agora que eu coloquei o fone, estou Eu ia ouvindo. dizendo da alegria que é ter a desembargadora aqui. Eu fui seu aluno na Emerge, depois do curso de formação, e agora está aqui com o secretário de estar escutando mais perto, até perguntar perguntas, é uma imensa alegria, não só para mim, quanto minha vida. Mas eu fui muito feliz, né, porque na Emerge eu era presidente de um fórum, e era o Fórum da Infância e Juventude, além de dar aulas também. Mas, assim como eu sou bem tratada, tem muita gente que tem inveja ou então raiva. A Pelezinha aqui, o que está fazendo aqui? Por que ela... Já ouvi, por que tudo ela? Por que ela pode e eu não posso? Já ouvi isso. E você tem que ter condição de não sair quebrando o pau, né? Não pode. A mamãe sempre me ensinava, não pode, tem que ter claro. E eu sigo até hoje. É um conselho que eu sigo até hoje. O conselho que a mamãe dava para a gente. Tá? E aí, uma pergunta, eu vi que a senhora expressou justamente uma preocupação de executar bem o seu trabalho. Exatamente. E aí falam que o desembargador Najib sempre põe a preocupação de expressar os colegas que estão chegando, os que querem entrar na carreira. O que a senhora transmite? O que o juiz tem que ter para fazer bem o seu trabalho? Primeiro, saber realmente quais são as regras, quais são as leis. E seguir. Eu sempre segui os artigos. Também seguir. Se você começa a florear as coisas, não sai certo. Tá? E atualmente está muito assim, estão mudando tudo. Está tudo sendo mudado. Tem uma pergunta, desembargadora, que eu venho fazendo para os colegas que têm um olhar de mais tempo da magistratura, que é sobre a independência, não só do Poder Judiciário como poder, mas do magistrado ali na ponta assinando a sua decisão. A senhora enxerga que houve uma mudança na independência? No que a gente entende como independência judicial? Acho que houve. E não é tão recente. Acho que houve. Aliás, veja bem, tudo está mudando na nossa sociedade. Você fala da criança. Uma criança, quando eu fui criança, não desrespeitava a mãe nem o pai, nem a avó, nem os vizinhos mais com mais idade. E mais, ainda ensinavam os pais têm que tomar a benção. Hoje, a criança fala palavrão, ouve palavrão, porque os homens e as mulheres estão falando palavrão o tempo todo, e a criança está ali do lado. Mas ninguém percebe que não poderia falar. Exatamente. Agora, se a criança é um ambiente que a criança está, se faz da mesma jeito. Programas na televisão que ensinam imundície. Dá uma procurada para você ver o que está ensinando na televisão. Não há como você segurar uma criança desse jeito. Quanto tempo a senhora ficou lá na Infância e Juventude? 10 anos. E você não disse que juiz de menores, juiz da infância e de juventude, era discriminado por sua condição, porque eles achavam que se era direito de menor, teria um menor direito. Você não falou isso. E Ninguém aí, me perguntou. O senhor está falando agora. e mais, O senhor está falando agora. você é mulher, é negra, pobre, na vara de menores. Foi ou não foi? Oi, agora eu posso levar uma coisa para o senhor? 2 vezes eu quis interromper. Já me perguntaram assim, o que é que mais te aborrece? O que é que mais te satisfaz? Eu nem pensei. Ou, de repente, eu tenho outro...
problema, de repente sai. O que mais me satisfaz é de ser negra e mulher. Que até pouco tempo, negro e mulher já era bastante desqualificada. Você imagina se é dele. Eu adoro. Já agradeci a Deus 1000 vezes, porque talvez me dê força. Eu não sei se eu tivesse outra aparência, se eu teria a força que eu tenho para resistir, para fazer, para dizer, olha, eu posso sim, eu sei. Entendeu? Desembargador Ivone, o CNJ tem uma resolução estabelecendo nos tribunais cotas para mulheres. E cotas para negros, qual é a sua posição nos tribunais? Deveria ter. Olha, desde que chegou as cotas chegaram, eu de início eu era contra a lei de cotas. Cotas para negros na sociedade. Mas Depois eu fui no estudando, tribunal. eu não digo estudo, eu fui estudando, fui vendo tudo, e hoje eu sei que se não fosse aquela lei das cotas, o negro não tinha tido o avanço que ele teve. Porque o negro era proibido de estudar, porque todo o saber dele era roubado. Olha, o empreendedorismo. Olha só a farra que eles fazem com o empreendedorismo. Da onde no Brasil surgiu o empreendedorismo? Da onde? Das negras escravas, das negras de ganho. Ah, o Rony Felipe está me olhando. Está tendo nesse museu, o desembargador Najib Michel Esteves também, uma grande exposição sobre a escravatura no Brasil e os processos que estão sendo expostos lá. Ah, que pena, tão doido. Que Devia ter feito, eles não deviam permitir. Tem que ser outro dia, porque hoje a gente estava aqui e no outro a gente ia. no terceiro andar, então, uma exposição muito boa. No terceiro Mas andar, muita coisa o colonizador aprendeu com o negro, roubou dele, da mente dele. Uma foi essa que eu lhe falei. Bom. Era escravo de ganho. Eu vou me recordando das aulas do curso de formação. Assim, Ah, tá bom. foram, inclusive, poucas aulas de desembargador. Eu gosto de ter mais aulas. Como é que é lá a sua vida? Como é que foi criar para sua mãe, seu Maurício, Débora? Como é que vocês moram na mesma casa, na Paulice, lá, pessoa muitos anos? Filhos, enfim, volta e meia você fala que tem, a sua família vai visitar, você lá. A gente faz algumas festas, né? Natal, sabe? Essas coisas assim, a gente faz, reúne a família toda, nós fazemos lá. Mas agora eu estou como é que é? Um apartamento provisório. Né? Quero fazer outra reforma. Outra, mas já tem um ano esse negócio. Mas né? E eu agora estou para saúde, para agilizada, para estou. Mas a sua saúde mental está. Eu peço para você sempre, você está muito doce. Ah, não. Eu esqueço muito, irritada quando eu esqueço. Puder fazer uma pergunta? Desembargador, meu primeiro emprego foi no IBGE. A senhora mencionou que trabalhou no IBGE. A senhora trabalhou com o que lá? Com digitação. Eu era digitadora. Pesquisa e mapeamento. Eu era digitadora. Aí depois me deram uma outra profissão. Eu fui diretora, aí todo mundo fica com raiva. Por que ela? Não sei. Era ali na Presidente Wilson? Não, não é vermelha, era vermelha. Mais perto. Da Vida Pastel, exatamente. O doutor Maurício, ele é memória paralela, porque ele complementa, ele memória fabulosa. Porque tudo que eu faço, senta aqui, está comigo, é assim que eu faço, entendeu? E como é que foi essa na polícia? Deve ter sido difícil essa corregedoria das Olha só, eu fui muito bem tratada na corregedoria. Eu gostei muito agora. Como sempre, eu causo inveja, porque eu não sei. Eu vou pedir para o Pai do Céu, acaba com isso, porque é horrível. E uma pessoa que queria ser corregedora, não foi. Me mandaram buscar fora, não estava fazendo, me mandaram buscar na minha casa, e o corregedor-chefe, secretário de segurança, me telefonou
Pegou o telefone para dizer que queria que eu fosse lá falar com ele. Eu fui, quando cheguei lá, ele disse: eu queria que a senhora trabalhasse aqui como corregedora. Qual era a função do corregedor? A sua função? Era quase tudo. Isso que eu vou te falar agora é muito importante. Aí, um senhor que tinha outra posição e que queria a que eu tinha ganho, um pedido, aí ele começou a me convertear. Doutor Roberto Sá saiu, o que é o corregedor geral, né? Saiu. E aí, o que aconteceu? Ele entrou um outro que é político até hoje, ele começou a encher a cabeça do homem, entendeu? E o homem, meu Deus, mas ela só fala em direitos humanos, ela não fala em outra coisa não ser direitos humanos. Queria que eu falasse em quê? O quê? E foi através dos direitos humanos que eu e minha família caminhamos. Não entendi, eu não entendo certas coisas. E aí ele me exonerou e teve a pachorra de declarar que ele estava me exonerando porque eu só sabia falar em direitos humanos. 3 meses Só? de polícia intolerante. Só? Só, desembargador. Como só? Direitos humanos não recebe este adjetivo ou advérbio, dependendo da situação? Mas Só? a, Não mas a se fofoca que aplica a eu ouvi direitos foi assim, humanos? entendeu? Agora não tem problema não, 3 meses depois. Eu sempre digo, não faz besteira, papai do céu cobra. 3 meses depois a polícia entrou na casa dele e saiu preso. Pronto. Desembargador, qual seria o problema de falar sobre direitos humanos? Eu não Única entendi. pergunta. Ele não entendeu porque eu disse para vocês que determinadas decisões têm que ser muito bem olhadas? Por isso. Porque você acha que está protegendo a todos. Negros, pobres, entendeu? Quem é que mais precisa de direitos humanos nesse país, a não ser o pobre e negro? Quem é que tem mais os direitos, os seus direitos aviltados? Mas, Ivone, você é juíza de carreira. Você ficou várias comarcas, chegou a desembargadora por merecimento, eu me recordo. E, e, Nada, esse, e, nada. esse, e esse sujeito, como é que ele ousa falar dizendo que não pode ser direitos humanos? Todo mundo esperava que seu papel fosse cumprir os direitos humanos. Agora, o senhor imagina se eu estivesse na magistratura e não soubesse me conduzir. É, Deixasse a vaidade pegar, como é que eu ia ficar? Como é que eu ia ficar, professor? Doutor Nardi? Como? Morrendo de vergonha. Eu ia envergonhar a minha mãe. Uma das coisas que sempre, muitas vezes, eu caminhei pensando, se ela visse isso, ela não ia gostar. Então, eu não fazia. E a sua mãe teve influência Minha carreira na sua carreira? teve pelo ensinamento e pela educação que ela nos dava. Minha mãe era semi-analfabeta. Entendeu? Qual era a Assim. função? Ela foi lavadeira, ela não foi costureira, ela foi lavadeira, ela foi empregada doméstica. Depois, ela foi cabeleireira e montou um salão de cabeleireiro para ela, lá em Laranjeiras. Foi, aí sim, ela. Mas quem ia para lá pegar os cabelos era eu. Não era por isso. Eu fazia porque ela preparava o cabelo, mas quem fazia o penteado, quem botava tudo era eu. Porque eu era muito abusada, tudo eu queria saber, entendeu? Tudo. Seu pai parece que saiu. Ele abandonou a família. E quando estava abandonando, queria levar a Ivone. E tirou. Pulei lá de cima. Eu não largo minha mãe. Eu sou muito rápida nas coisas. Tem um momento que eu não posso fazer escândalo, não posso ser grosseira. Quando é esse momento, eu dou as costas. Vou embora.
Mas não sei se é isso. Você quer ouvir e botar. A senhora está falando bastante do poder do silêncio também, como uma Não arma. tenha dúvida que é uma arma. É uma arma. Eu fico com aquilo quieto e vou pensando, de repente, eu saio de cima da pessoa, rápido, não tem nem como responder. Uma coisa é as pessoas que eu gosto, eu brinco, entendeu? Eu trato bem. Outra é aquelas que eu não gosto, de um pouquinho. Assim como. Antônio Silva. Eu acho que ela tá brincando com você aí, o desembargador Esteves. Eu acho que ela está. Ela sabe que eu sou súdito dela, ela é aristocrática. Muitos de nós viemos com os nossos DNAs aristocráticos, porque não se escolhia a tribo, o povo que era derrotado, né? E muitos de nós viemos com o DNA aristocrático do rei, daquele que era líder. Eu tenho absoluta certeza de que a desembargadora Ivone provém de uma dessas circunstâncias aristocráticas a que eu me refiro. Ela é apenas a continuação de um reinado, porque as pessoas não sabem que dessa divisão. Primeiro, não sabem quem veio da subsaariana, quem veio da meridional, quem veio de Marrocos, quem veio do Congo, não sabe. E, por isso, não sabe a Guerra dos Malês, porque os malês eram perigosíssimos, porque sabiam ler e escrever em árabe, mas sabiam. E, bom, antes que eu comece a contar a história e contar a minha história, porque o que interessa é a história da desembargadora Ivone, diante dessa circunstância, eu queria ouvir o que a desembargadora tem a dizer, com um pequeno adendo, desembargadora, se me permite. O nosso grande inimigo e não declarado é aquele que não reconhece as suas origens, aquele que tem o cabelo um pouco mais liso e a pele um pouco menos ensolarada. Ele tem medo do retrato da avó, esconde o retrato da avó e odeia aquele que manteve as suas características africanas. E nós, perdoe-me se eu coloco antes de ouvi-la, desembargadora, mas nós reconhecemos perfeitamente todas as reações dessas pessoas. Com um olhar, nós não precisamos de muitas palavras, nós reconhecemos, sabemos na forma como nos tratam, na forma como, às vezes educadamente, mas às vezes o subconsciente aparece. E aparece como, isso é coisa de crioulo. Grande jornalista, mas deixou escapar o que toda a gente pensa. E isto tem custado um bocado de trabalho. Não é não, desembargadora? Olha, o senhor estava falando, eu estava pensando tanta coisa aqui, eu acho que eu nem deveria falar, mas eu já me preocupei muito com a questão da minha ancestralidade. Eu acho que tudo está na ancestralidade. Porque se a gente for ouvir e acreditar que o mundo foi criado com o negro, calava a boca. Não ia perturbar quem fosse negro, não. E por causa disso, eu fiz
dois, dois, dois exames genera. E vocês não vão imaginar como é mexido a minha. Super mexido, só de pessoas. Pessoas do setor branco e estrangeiro, eu tenho 15%. Aí do negro, determinados estados, né, regiões, eu tenho. Então, eu vou lhe falar uma coisa. Eu não dou bola para nada disso, mas quis saber qual era a minha genera, tá? Lá no Lâmina. E agora. Hoje em dia a gente faz na saliva, né? Mas eu agora, como eu estou fazendo tratamento pela mútua, eu quis outra vez porque eu não tinha me dado completo o resultado. Então eu agora comprei, entendeu? É verdade. Posso fazer uma pergunta? O IMB está trazendo, é do Silvestre, e a pergunta dele, eu gostei muito. Deus que eu não me perca aqui, ó, pois é, um minutinho só, que eu sou um dirigente. Ó, sim, é do Brian Hansen. Boa tarde. Inicialmente gostaria de expressar minha gratidão pela oportunidade de participar e ouvir as palavras da excelentíssima desembargadora Ivone Caetano. Se me for permitido, gostaria de saber se houve algum processo que a tenha marcado de forma especial ao longo de sua trajetória. Algum caso que tenha transformado uma convicção interna ou ressignificado algo em sua vida? Que a gente aprende com os processos. Né? É isso que eu estou perguntando. Olha só, eu tive muitos processos que me agrediram, me deixaram muito nervosa. Chegava em casa, falava, mas eu estudava feito louca para poder abrir aquilo e esclarecer aquilo. Não foi só tudo porque era bom, eu gostava, não. Muitas vezes eu passei mal montado, porque eu queria ver aquilo elucidado. Tem um processo de especialização daquele menino africano. Olha aí. Esse é bom. Você se mete comigo, meu Deus do céu. Por isso que é bom botar ele do lado aqui. Agora eu entendi. Agora que é. Tá, conta então. Conta aí. Não, porque quando o negócio é pesado, eu levo para dentro de casa. Não. Senta aqui, senta, lê comigo. Não, lê para eu poder ver isso assim. Tá. Mas conta essa história para gente. Algo que ele com algumas falhas, né? Mas o que eu entendo, me lembro é que a Ivone chegou e estava nervosa, porque naquela época, na época que ela estava militando já aqui nessa capital, havia umas crianças africanas que recrustavam, chegavam aí sem resíduo, sem nada, e ela mandava registrar alguns dentro das determinações. E houve um membro público que achou que aquilo era indevido. Então fez uma carga muito grande contra ela, dizendo que aquilo estava dando nacionalidade brasileira a estrangeiro, que se assim fosse, qualquer dia um africano ia ser presidente do Brasil. Que coisa assim, né? Isso. Então você vê como. Não sou eu que estou falando. Quanta coisa eu já passei. Ele Mas eu estou pouco brigando. representou contra isso e acho que foi a CNJ quando esse lembra. E isso deu a ela um. Eu estou vendo que A força vai de qualquer a maneira. capacidade de deixar. Porque quando eu penso, a coisa sai pela boca. Queria segurar, mas
Peça aí. que eu, pelo que eu observei da carreira dela, esse foi um processo que a mais a desgastou. Mas lá no CNJ, é negócio que realmente as relações delas foram plenamente Não tinha corretas. nada. Nada. Mas até chegar lá, Mas o a lucro dor foi deu um trabalho. bem grande. Desembargador, todo magistrado, todo processo consagrado a alguém. Sempre. Mas Se não é A, é B. e às vezes os dois, inclusive. Ah, Né? perfeito. Mas não é. E em algumas situações mais agudas como essa, Maurício acabou de falar, a senhora procurou se pautar, além da sua fé, por algo, algum colega mais antigo, ou do seu marido, onde a senhora buscava apoio Eu para sempre enfrentar. ficava aí. Às vezes, quando eu tinha mais intimidade com algum juiz ou algum defensor público, que eu gostava muito daquela profissão, aí sim, eu pouco, senão, o problema era meu, eu me virasse, por que eu tinha que me meter? Por que eu me meti ali? O Maurício é o conselheiro. É, Praticamente é um filho do seu. ele ajudava muito, ele, sabe, ele examinava, ele pensava, me ajudou muito também. Mas pergunta, é, você não contou a sua trajetória na magistratura, que foi juíza da infância e da juventude em 2 comarcas, que desembargadora, e antes, você trabalhou aonde? São João de Meriti, Radoc, como é o nome daquele lugar, Maurício? Radoc, Belfort, pô, que lugar. Terrível. Macaé, Belfort, Macaé, Cindelópolis, né? Menor do Iguaçu, Nova Iguaçu, e lá em Queimados, Finado. tem aquele processo também complicado que houve daquela eleição em Itaguaí, que houve no hotel. Porra, Tive que chamar a polícia toda, federal, porque quiseram. Foi eleição para prefeito e a diferença foi mínima. Mas 2 ou 3%. Mas eu ia de mesa em mesa. O que o perdedor. Se danou. Eu examinei tudo. Todas as questões eleitorais. Porque tinha muito negócio de dar um jeitinho, né? Não gosto de jeitinho. Era voto escrito, né? Aqui eu peguei esse período aí também, isso não é da geração do Felipe, né? Não é. Eu peguei uma briga porque votava no meio, ficava uma discussão na banca de um lado e do outro para saber quem era Ai, eu votante. fui ganhando até o troféu. Está querendo o quê? Esse aqui, Ivan, também, o livro que fizeram, conta um pouco do livro. Não, o livro fui eu quem fez. Então. Eu aí, como eu queria que os meus iguais tivessem certeza do que eu estava falando, porque tem muitos que nem leem, não sabem o que você tem que ter uma linguagem mais simples para que eles possam se ajustar. Eu não trouxe, porque eu tenho um livro dedicatório, mas se aqui para as pessoas até se quiserem comprar, tem aqui, né? Tem aqui a capa, vem com a editora e tudo para a gente fazer. Não é essa, não. É um livro que conta a sua história, não é isso? Para quem quer se aprofundar e tal, né? Assim. Rosa Negra. Rosa Negra, qual é a editora? Aqui. Daí. Não sei se dá para ver, mas eu posso trazer aqui perto. Rosa Negra Detalhes. é a capa do livro. Né? Qual é a editora? Editora Detalhes, feita junto com Rosa Negra, retalhos de uma trajetória de superação. E foi isso mesmo. Isso, muito. Agora eu falo uma coisa, eu estou com 80 anos, por favor, me deixa descansar. Né? Mas eu gosto essa aqui é minha mãe, ó. Desbotada. Eu tenho uma história importante. E os embargadores, o que a senhora acha
que os juízes, hoje em dia, deveriam seguir em termos de moral, de Usou a ética. palavra certa. Eu achava que eles deveriam dar maior atenção tanto à ética quanto à moralidade. Está muito, você nota pelas crianças. Já falei isso aqui. Criança, onde estiver, está ouvindo palavrão. Onde estiver. Para onde nós vamos, Camila? Eu não sei, não. Eu não. É complicado. Muito complicada. Não sei, não, porque se você notar, você não sabe a diferença. Eu não, estou com 80 anos. A diferença, vou fazer 81. A diferença da educação de uma criança, na minha época, das crianças da agora. E eu tenho netos, hein? A minha neta é tão inteligente, terrível. Tem 2 filhos. Tem 2 filhos e 2 netos. E qual foi o seu sentimento ao ser aprovada no concurso e assumir a magistratura com a idade de 49 anos? Um susto. 49,5. 49,5. Um susto. Eu não acreditava. Não, eu cheguei. Eu não acredito. E com uma excelente nota também. E como é que você estudou? Podendo os livros. Por menos de 70%, essas coisas? E aí, tudo que tinha, né? Tinha os cursinhos, tinha também aqueles grupos particulares. Grupos. O professor Najib era um professor também, cursinho, né? E era através da televisão que tinha, passava os cursos. Ou então dos jornais, tinha os cursos. Você lembra disso, professor Maggi? Mais ou menos. O senhor foi professor. Olha, mal recordo o meu nome. Então, Agora eu entendo, eu compreendo. Um curso que nunca eu falo, Briach, é um curso que tinha um grupo lá na Tijuca. Discurso da frente. E acabou que virou doutor honoris causa lá pela Faculdade de Montesquieu. da Estácio de Sá. Muito bem. Eu sou muito rigoroso com o tempo, mas eu tinha pergunta para fazer. Eu vou deixar cada um fazer uma pergunta, mas que não seja a pergunta seja rápida e também que a resposta seja rápida, tá certo? Vou começar. Por favor, pergunte de um. Exatamente, é. É como se fosse um interrogatório no crime. Com a palavra, o doutor Felipe. Eu não esperava ser o primeiro, Ismael, então sendo bem objetivo. A senhora resumir sua trajetória na magistratura. Desembargador, eu me sinto até em uma frase, desembargador. Como a senhora resumiria o que a senhora construiu na magistratura? Pô, também, poxa, essa aí é meio complicada, mas tá bem. É complicado, né? Eu me defini assim. Tudo que eu tiver que julgar, eu faço mesmo. Antes de dormir, assim que eu acordo, eu dirijo minha pedindo que ela me dê livramento, que me conduza, que eu tenha a visão correta, que eu não faça uma injustiça. Sempre foi assim. Muitas vezes eu estava na mesa, fazendo as audiências, Deus, tem aqui. Tem aqui, deixa eu fazer. E nem sempre você consegue. Sempre foi, eu sou muito ligada a Deus, muito. Senão, eu acho que a gente não tinha sucesso. Resume, então, a sua vida a uma energia maior do que lá. Até o reconhecimento. Aí, quando eu conheci, eu estava sentada com a minha madrinha, ele passou lá longe em Muriqui. Aí, quando ele passou, ele de repente olhou assim, de longe. Eu disse para minha madrinha. Eu não queria me casar também. Disse, olha só. Ele olhou me casar. Eu que não queria casar. É a predestinação.
Aí agora mesmo eu e minha madrinha conversando, minha madrinha de agora mesmo ele chega, saliente. Deu a volta lá na praia de Muriqui e chegou perto da gente. Elas se conheciam, nunca tinha falado. Não, não, e de noite ele estava no casamento. Ele era o padrinho, um dos padrinhos do rapaz. Então é uma coincidência. A noiva, ela, realmente, ela. A minha filha, a minha madrinha. Isso eu não sabia, né? Eu fui convidado para ser padrinho. Então eu creio muito, Eu sabe? vou ser padrinho do meu casamento. Doutor Maurício, para quebrar um pouco o protocolo aqui do Najib, você faria uma pergunta para o desembargador Ivone também? Não. Não, não. Trabalho. Essa daí ela sabia que ia passar um aperto, né? Ia passar um aperto. Antes de passar a palavra para o Antônio Carlos, eu vou fazer a pergunta do Najib. A pergunta do Najib é a seguinte: se uma neta, um neto, falasse para você que quer ser juiz, o que você falaria? Começa a estudar desde já. Em cada passo que você der, você tem que saber. Olha, eu acho que saber é a maior arma de uma pessoa. É a minha visão. Pode ser uma visão medíocre ou não, mas eu acho que a maior arma que você tem é essa. E você sabe. Muito bem. Antônio Carlos, sua pergunta. Pois é, eu estive com a mão levantada, mas eu já vi que essa mãozinha levantada aqui, ó, ela não vale de nada, porque ninguém dá atenção a ela. Bom, então vamos tirar, e eu vou descansar a todos, inclusive o presidente, porque o que a desembargadora tinha para dizer, ela demonstrou no seu tom de voz, na sua retórica, e trouxe uma das pessoas que eu mais admiro, que é o marido dela, que é uma pessoa excepcional, é um cavaleiro, é um príncipe consorte assumido e com muita sorte, no meu entender. Então, eu queria que o presidente me dispensasse de indagar, mas de declarar a minha admiração, não toda, hein? Isso aí com ela sabe disso. Não toda, mas a admiração que eu tenho é absolutamente certa, correta, sincera. Eu não tenho sorrisos de quem foge do nosso destino. E hoje nós propiciamos aos colegas esta lição maravilhosa, que é a presença do casal. Ela trouxe um presente para nós, que é o marido dela, que é uma pessoa digna, admirada, muito querida, até em outros setores que eu conheço. E engraçado, um dos maiores admiradores dele é um judeu. Pergunta sempre por ele. Então, eu queria deixar bem claro que a desembargadora Ivone disse tudo o que eu queria ouvir e mostrou tudo o que se deve ouvir. Meus parabéns. Eu não tenho perguntas mais a fazer, porque ela foi aos poucos dizendo o que é a luta da vida. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado, Maurício, pela sua presença. E muito obrigado, presidente, por essa oportunidade de fazer essa declaração. Muito bem, muito bem. O Marcelo Piragibe vai ter o ônus de falar depois de você, inclusive de encerrar o evento, porque o Marcelo Piragibe que foi o grande organizador da Ivone vir falar aqui no vulto, né, da magistratura. Com a palavra, o Marcelo Piragibe. Novamente honrado estar com a desembargadora. É uma parceria já antiga, né? Porque nós já fizemos vários lives, bandeira lá para a Escola Nacional, outros, e sempre com esse mesmo. Qual é a questão do Sim.
Bom, Já estivemos juntos no Canadá, viajando para a Inglaterra. Já é o Timbador Esteves falou muito bem. Ela é uma rainha, porque as pessoas sabem o andar dela com quem está lidando. Assim, um agradecimento por ter aceito mais esse convite, né, Timbador, aqui conosco. Eu vou fazer a pergunta, vou deixar uma mensagem final para a senhora mesmo falar. desembargador Najib, quem agradece aqui sou eu. A oportunidade de botar para fora aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Eu lhe agradeço muito, você sabe disso. Sou bastante agradecida a você. E não é de hoje. E não é só por isso aqui. Eu sou agradecido a vocês. E hoje nós tivemos aqui a companhia. Ele foi livro. Maior Companhia do Maurício, que também não deixa a Ivone saber. Eu queria terminar dizendo que por trás de toda grande mulher também tem um grande homem, que é o Maurício. Então, acho que terminamos bem assim Sem essa. dúvida. Sem muito dúvida. obrigada, desembargador Esteves, desembargador Najib, desembargador. Muito obrigado. Eu sei que ele ia falar isso. Eu sabia que ele ia falar. Olha, eu também agradeço a sua presença e a maneira pela qual vocês estão me tratando. Viu? Bom, considerando que o Piragibe não fez a declaração formal, eu faço, por dever do encargo, a seguinte declaração formal. Está encerrado o evento. Muito obrigado, Ivone.